Vamos abrir o livro de Salmos 124. Salmo 124. Vamos ler juntos esse salmo? São 8 versículos. Deus, nosso protetor e libertador. Leamos. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o único que pode ordenar luz no entendimento dos homens, no entendimento da igreja, para a compreensão das suas palavras. Sem essa operação, elas não penetrarão em nosso coração, nem vai gerar frutos em nós. Por isso, tenha compaixão da igreja, tenha compaixão dos pecadores, não só neste lugar, mas em toda a reunião dos santos, para que o Senhor use a palavra e que ela não volte vazia, mas cumpra o teu propósito. No nome de Jesus, amém. A gente pode talvez pensar assim, poxa, está tão difícil, eu estou vivendo um momento tão difícil, será que vai ainda piorar? Porém, esse salmo nos diz que não. Esse salmo diz que, olha, não está mais difícil, não vai piorar, porque tem alguém que está presente conosco. Tem alguém que sempre esteve presente conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. E esse Salmo 1, versículo 1 diz, olha, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Imagine, se está difícil e não está mais, porque tem alguém do nosso lado, tem alguém nos protegendo. Versículo 2 insiste, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens ou os adversários se levantaram contra nós. Então esse salmo destaca uma bênção da graça especial de Deus para os crentes, a presença divina com seu povo. Deus está presente. Quando eu passo pelo fogo, quando eu passo pela água, Deus está presente. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a bênção que eu gostaria de ressaltar nesta noite. A presença divina com o seu povo. Em primeiro lugar, a presença de Deus é garantia de que a segurança para os crentes em Cristo. Quem é a nossa segurança? Quem é o nosso protetor em todos os momentos da nossa vida? Deus, o Deus
presente. Presente na tribulação, né? Ele está presente. No Éden, quando tínhamos comunhão com Deus, comunhão plena com Deus ali em Adão, sua presença conosco era certa. Diz até o texto que na viração da tarde Deus aparecia e conversava com Adão. Mas com a queda, Deus se afastou de nós devido ao nosso pecado. Diz a palavra de Deus que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Aqui é um simbolismo de que Deus se separou do homem, né? O pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Então foi essa comunhão quebrada. Isso se chama morte espiritual. Todo homem, Adão, nasce morto espiritualmente, separado de Deus. Porém, por misericórdia de Deus, Ele veio nos resgatar do nosso estado de pecado e miséria e passou a morar no coração dos que se convertem a Ele. Que coisa maravilhosa. Jesus diz assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos buscar, né? E diz que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Quando os homens ouviram a mensagem ali de Pedro no Pentecostes, ficaram: o que é que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo significa que não sabeis que o vosso corpo é templo. Onde é que Deus está? Ele está no templo. Que templo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Ele está com você, está comigo em cada momento da nossa vida. Olha, sem a presença divina, se Deus não estivesse presente, não podemos resistir às ciladas do diabo que se manifestarão ao longo da nossa caminhada rumo ao paraíso celestial. Ele vai aparecer e vai colocar pedra de tropeço no nosso caminho para a gente não chegar lá e receber: vinde benditos do Pai, possuir por herança o que está reservado. Ele é tão atrevido que apareceu no Éden e botou a pedra de tropeço em Eva. Eva caiu, deu o marido e eles caíram. E ele se atreveu a tentar o próprio Filho de Deus. Então imagine se Deus não estivesse presente em nós, habitando em nós, estando conosco. O inimigo já tinha nos derrotado. Ele está furioso, né? A presença divina nos convertidos lhes dá poder contra os desejos pecaminosos da velha natureza. Todos nós temos um coração inclinado para o mal. Vêm pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. Por que ele não nos domina? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo faz mortificar os desejos da carne. Ele mata esses desejos em nós e nos habilita a produzir o fruto do Espírito Santo. A presença de Deus impede o convertido de abandonar completamente ao Senhor quando este cede às tentações. Sim, nessa jornada, apesar da presença de Deus conosco, a gente não olha para Ele sempre. Às vezes a gente quer dizer: não, eu vou seguir o meu caminho, vou andar por esse caminho aqui. E aí a gente tropeça e cai numa vala. E por que a gente não fica sempre lá prostrado? Porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus nos levanta, levantou Davi, levantou Salomão, levantou Noé,
Todos eles pecaram contra o Senhor e Deus levantou Abraão, que mentiu lá no Egito. Deus sempre levanta o seu povo, a presença dele às vezes está ali. Mesmo com a nossa teimosia, ele não larga a nossa mão. Por causa da presença de Deus, as muitas aflições não vão nos derrubar definitivamente, mas vamos perseverar no caminho de Deus até o fim. Paulo, falando sobre isso, quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espadas, coisas do presente, coisas do futuro? Eu estou certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é possível porque Ele está presente. Pastor, como é que eu sei que eu vou chegar lá no final para receber a coroa? Porque Ele está presente. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. É obra do Pai, é obra do Filho, é obra do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A presença de Deus é protetora, é consoladora, é disciplinadora. Sem ela, sem a presença de Deus, é impossível viver no mundo caído de maneira que agrade ao Senhor. Estamos lutando contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Como é que vamos vencer? O diabo é um ser invisível, muito mais poderoso do que qualquer ser humano. A natureza velha também muito forte dentro de nós. E o mundo muito forte com seus projetos. Mais maior que está em nós do que está no mundo. A vitória é certa. O Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus não está presente de maneira especial com quem não passou pela experiência de conversão por causa dos seus pecados. Mas se houver arrependimento e fé no Filho de Deus, o Senhor vem morar no coração dele. Sim, Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Mas Ele está de maneira especial dentro de nós quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Aí Ele vem morar em nosso coração, né? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar, vai cear com você e você com Ele. A vida, então, no pecado, faz Deus se distanciar e ficamos vulneráveis aos nossos adversários. Eu quero que vocês entendam a expressão do velho que Davi disse: não retires de mim o teu espírito. De fato, o Espírito Santo não permanecia definitivamente no ser humano. Essa promessa era uma promessa para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito não sai, mas ele fica entristecido dentro de nós. O Espírito Santo pode ser apagado, a expressão do fogo. O fogo do Espírito que está dentro de nós é apagado com os nossos pecados. A força que vem do Espírito, o poder que vem do Espírito, como Sansão tinha, para derrotar os adversários, não vai ser dado a nós, se nós andarmos por caminhos que não agradam ao Senhor. A presença divina com seu povo. A presença de Deus impede os inimigos de nos exterminar. Vejamos o versículo 3, leamos. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. 4. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Quem já viu uma gaivota, ela engole o peixe inteirinho. Ela passa aquele pescoção assim, engole o peixe inteiro. A ideia é essa. Olha, o inimigo está ali, doido para engolir a gente.
abre o bocão dele para nos tragar. Ele nos teria engolido, mas Deus está presente. Aí eles não conseguem engolir. Quando a sua ira se acende, eles estão irados contra nós, zangados, doidos para ver sangue. Mas eles não podem fazer, porque Deus é o nosso escudo, é fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Aí agora fala do mar, as águas nos teriam submergido, aquelas ondas enormes que bate e quebra em cima da pessoa, e a pessoa sai embolando, essas ondas teriam quebrado sobre nós, mas Deus nos dá uma prancha aí, a gente vai saindo, deslizando sobre as ondas, passando, né? As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ela não, nem onda, nem gaivota, nada nos pega, irmãos, por causa de Deus que está do nosso lado. Os inimigos dos cristãos não usarão de nenhum tipo de misericórdia se conseguir nos capturar. Não, toma aqui um bolinho, fica aqui. Ele vai pegar para nos torturar, destruir, matar. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. O diabo e seu exército estão ansiosos para destruir a fé em Deus, que os cristãos sempre exaltam. Mas com a própria fé podemos apagar o fogo do diabo. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tome a armadura de Deus com o escudo da fé, o qual pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Que coisa maravilhosa. Não é a minha armadura, não. Tomai a armadura de Deus. A armadura de Deus é que faz com que a gente enfrente esse exército e eles se curvam. Os homens, quando voltaram de expelir demônios, Senhor, até os demônios se nos submetem. Não se alegre por isso, não. Alegre por seu nome estar escrito no livro da vida, né? O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, são fiéis à verdade revelada por Jesus. Ele tentou matar o filho, não conseguiu, agora vai matar os crentes. Ele está com fúria, porque sabe que é o último tempo dele, o fim dele está próximo, e ele está furioso para pegar. Mas nós resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A santidade de vida é um alvo dos inimigos de Deus, que eles tentam destruir na vida do crente para trazer vergonha ao nome do Senhor e conduzir o servo de Deus a todo o comportamento sujo aos olhos de Deus. Ele quer nos ver sujos moralmente, sujos doutrinariamente, porque se eu estou sujo, Deus se afasta, Deus é luz, não pode contemplar as trevas. O diabo procura destruir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o diabo está tentando destruir isso, a santidade sua, minha, nossa. A comunhão dos santos está na mira dos nossos adversários, para ser destruída por ele, porque ela revela Cristo ao mundo, fortalece o ajuntamento dos santos e Deus derrama a sua bênção sobre a igreja. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Então essa unidade em torno da palavra, o diabo está doido para jogar um conflito, uma discórdia. Por isso que lá no Velho Testamento fala de Deus detesta irmãos que semeiam contenda no meio da igreja. Ele quer quebrar a comunhão da igreja, destruir a comunhão da igreja, porque a comunhão da igreja faz com que essa igreja seja forte, faz com que Deus abençoe a igreja, faz com que o mundo reconheça que Jesus foi enviado. Destruir o amor por Deus
pelo próximo, pelos irmãos. É meta do diabo para que Jesus não seja conhecido e os crentes não sejam identificados como servo de Deus. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de entendimento, de força e de alma. O amor, que é o dom de Deus, ele então vem destruir o amor da igreja. O meu amor, o seu amor, o amor entre nós, o amor por Deus, o amor pelo próximo, para que Jesus não seja crido nem reconhecido. Acabar com a vida de oração e meditação nas Escrituras está na agenda satânica contra os crentes em Cristo, porque através da meditação eles conhecem a Deus e sua vontade, e através da oração vem o socorro dos céus. Lendo a Bíblia, Deus fala comigo e com você. Orando, nós falamos com Deus. E diz João Wesley: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O diabo não quer um crente orando, simbolicamente, de joelho orando. Não quer o crente orando, porque ele está invocando o Deus vivo, que pode fazer o sol parar, a lua parar. Então ele está destruindo a vida de oração de muitos, colocando um bocado de coisa na agenda da pessoa. Faça isso, faça aquilo, corra para lá, corra para cá, e ele nunca tem tempo de orar. Marta, Marta, anda ansiosa por muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor, ali aos pés de Jesus. A obra de evangelização está na mira do diabo para detoná-la, pois através dela seu reino é diminuído e o reino de Deus é aumentado. Ele não quer que o crente evangelize. Não quer evangelização. Porque quem evangeliza, a pessoa ao ouvir, crê, sai do reino das trevas e vem para o reino do Filho do amor. Então ele trabalha na nossa vida para impedir que a gente fale de Jesus Cristo para outras pessoas, né? A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? Matar o crente com requinte de crueldade faz parte dos seus planos contra a igreja de Cristo, para vê-lo blasfemar ou silenciar seu testemunho entre os homens. Então ele quer acabar com a vida do crente. E aí ele coloca o crente no paredão ali para dar um tiro, para eliminar a vida do crente. Mas antes que isso aconteça, ele quer que o crente blasfeme. Paulo prendia os crentes para que o crente blasfemasse antes de perder e ir para a prisão. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diz que ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Foi o plano de Faraó, matar todos os homens, para que o Salvador não viesse. Mas ele veio, porque maior que está conosco. Quem não está do lado de Cristo não é perseguido pelo inimigo, mas não tem comunhão com Deus e não receberá a recompensa eterna. Se a gente não quer aceitar Jesus para não sofrer os embates, isso é ruim. É verdade que por um lado será bom, porque o inimigo não vai lhe perseguir, mas por outro lado você não vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o que é reservado para vós desde a fundação do mundo. É melhor seguir a Jesus com perseguição, mas ele estando do nosso lado, de que sem Jesus, sem perseguição. A desobediência ao Senhor é a sua meta principal para acabar com a amizade entre Deus e seu povo. Ele sabe, lembre que Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, jogar um feitiço. Aí Balaão disse: olha, o que o Senhor me mandar eu faço. Aí toda vez que ele via o povo ia lançar a maldição, em vez de lançar a maldição, ele abençoava.
ele abençoou 3 vezes o povo do Senhor. Ele disse: rapaz, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Então não pôde fazer o feitiço para contra o povo de Deus. Mas ele disse assim a Balaque: olha, bota as meninas bonitas para procurar os homens lá. Elas vão conquistar o coração deles, eles vão sair, namorar e depois vão adorar os ídolos. E aí Deus vai amaldiçoar o povo. Foi dito e certo. As moabitas foram lá, seduziram os homens se apaixonaram, depois foram para lá para a lavagem dos deuses cananeus, e aí Deus matou 25 mil homens dentro da congregação. É a única coisa que pode estragar nossa relação com Deus, é o pecado. O salário do pecado é a morte. A desobediência, pode acabar. O erro doutrinário é um comportamento contrário aos padrões de Deus. E são armas poderosamente letais contra o povo do Senhor. Mas firmados na palavra, podemos apagar os dados inflamados do maligno. É tanto falso profeta por aí, ensinando tanta heresia, e que nós devemos atentar para a palavra do Senhor. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos, se possível. Não vão poder, mas alguns desavisados na igreja, que estão na igreja, não atentam para isso e acabam sendo grampeados por Satanás com as mentiras doutrinárias. A ameaça, a tortura, a morte são expedientes fortes, mas só afetarão os que não são verdadeiramente convertidos e que estão na igreja por interesse por coisas dessa vida. Lembre-me, nossos irmãos, que Ana Maria escreve, como é que eles continuam sendo crentes, perdendo bens, perdendo parentes, como é que eles continuam sendo perseguidos, presos e torturados, porque são servos do Senhor verdadeiramente. Eles estão dispostos a dar a vida pelo Senhor, Então, a gente deve estar na igreja para receber bênçãos dessa vida também, mas acima de tudo, fidelidade a Deus. A presença divina com seu povo. A presença de Deus não impede o ataque do inimigo, mas limita a sua atuação, intensidade e duração. Isso aqui é bom para esclarecer. Às vezes, se Deus está aqui comigo, nenhum cara vai se encostar em mim. Vai. É ousado, o diabo é ousado, vai querer encostar. Mas veja o versículo 6, vamos ler? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Ele estava ali rugindo. Diz que o diabo é como o leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Mas Deus disse: não, Deus fecha a boca do leão. Então, o fato de Deus estar presente não quer dizer que o inimigo não vai aparecer. Ele apareceu contra o próprio Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Se jogue do pináculo. Me adore. O diabo foi ousado, pediu a adoração. Então nós não seremos isentos disso, apesar de Deus estar conosco. A presença do Senhor conosco não é sinônimo de ausência de investida de nossos adversários contra nós, mas a certeza de que eles não poderão nos destruir definitivamente por causa do Senhor em nosso meio. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez ele tire até a minha vida, a sua vida, os bens que a gente tem, a roupa que a gente veste, mas eles não podem grampear a nossa alma mais, porque nós já estamos redimidos. Estamos salvos pelo Senhor, Não temos o que destrói o corpo, mas não destrói a alma. Temei aquele que pode pegar a alma e o corpo e lançar no inferno. E esse é Deus. Então a presença de Deus é isso. Você olha para o diabo e diz: você não vai me derrotar. Você pode até me ferir,
mas não vai me derrotar, porque Deus está me sustentando. No novo céu e nova terra, estaremos livres de qualquer presença que nos incomode, mas enquanto aqui estivermos, sofreremos ataque da turma do mal. A gangue do mal sempre vai estar um dia elaborando um projeto para tentar nos pegar, né? Mas fique tranquilo, Deus está do seu lado. O inimigo não pode fazer o que lhe dá na teia contra nós. Sem autorização divina, ele não pode nos atingir. Aleluias! O nosso Deus é soberano. Ah, sim, ele está ali na rua, na espreita. Mas por que ele não derruba a gente? Por que ele não destrói? Porque Deus não autorizou, ele não pode fazer. Quando ele vai na presença de Deus, o diabo, e aí Deus diz: você viu lá o meu servo Jó? Disse: ah, bom, o Senhor está protegendo ele, está guardando ele, tudo dele é abençoado pelo Senhor. Retire a sua mão. E aí verá se ele não blasfema. Aí Deus disse: vá lá, pega os bens dele, pega os filhos dele, mas não tira a vida dele. Então, meus irmãos, quando o ataque vem contra nós, porque foi autorizado lá do céu, então está tranquilo. Se veio do céu, é ordem divina. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Mesmo com a autorização divina para agir contra nós, o diabo sofre algumas restrições da parte do Senhor e o mesmo Deus nos habilita a resistir às armadilhas do diabo. Ele diz: pode ir pegar fulano, mas não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então está tudo no controle divino, é tudo na temperatura de Deus. E o próprio Deus que enviou o inimigo também nos dará poder para vencer o adversário. Os embates contra nossos adversários não acontecem em todos os momentos da nossa vida, mas em tempos determinados. E haverá uns dias em nossa vida que serão muito difíceis, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Não quer dizer que toda hora, todo momento você está tendo conflito, não. Diz que a palavra que depois de diabo ter tentado Jesus, se afastou dele para no tempo próprio voltar a tentá-lo de novo. Então, haverá dias, e a Bíblia chama até o dia mau, que a gangue acordou e disse: me dá autorização para pegar esse sujeito antes dele levantar. Aí o dia mau, que você acorda, parece que está com o pé esquerdo, é o dia que o diabo está pronto. Vigia, irmão. Vigia, porque é nesse dia que ele está operando e você tem de ficar de joelho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O relógio da nossa existência está nas mãos do Senhor e Ele determina quanto tempo vai durar o ataque satânico contra nós. Mas a sua presença conosco não é determinada pelo relógio, mas pela sua promessa. Então ele vai lá no relógio, no calendário deles: pode ir, dia 2 tal, pode pegar fulano e tal. Mas lembre-se, o diabo tem um dia específico de ir, mas Deus está todo dia com você, todo dia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Vamos enfrentar a oposição ao longo da nossa peregrinação terrena, mas esta oposição é controlada pelo Senhor. É Deus que vai determinar que tipo de onda vão nos atingir. O ataque inimigo pode tirar dádivas da graça comum, mas não das dádivas da graça especial. Eu posso perder um emprego, eu posso perder a saúde, eu posso perder um bem, mas eu não posso perder a justificação, a santificação, a glorificação, o novo céu, a nova terra, porque essas bênçãos já estão reservadas para nós lá na glória. Por isso, Jó, sabendo disso, disse quando perdeu: o Senhor me deu, o Senhor tomou, coisas dessa vida. Bendito
seja o nome do Senhor. O conflito contra o inimigo acontecerá contra aqueles que não... O conflito contra o inimigo acontecerá contra aqueles que não fazem parte do seu quadro. Então, quem não está no time de Jesus ainda não enfrenta essa luta. Por último, a presença de Deus com seu povo. A presença de Deus é atuante. Ele nos salva das armadilhas de nossos adversários. Versículos 7 e 8, lemos: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A presença de Deus não é ornamento. Deus não é vaso que vem para a nossa casa ficar ali só embelezando. Não, a presença de Deus é defensora dos ataques do inimigo. Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele age na hora que nós estamos enfrentando os turbilhões da existência. A proteção divina não é 24 horas sobre os que temem ao Senhor, para destruir as investidas do diabo. Diz o Salmo: o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É o vigia de Israel, o vigilante, 24 horas, não dorme, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não estaremos isentos de encontrar armas que vão nos dificultar o caminho, mas Deus nos guardará do mal e nos guardará de cair em grande tentação. Deus está nos guardando, mas isso não exclui de pedir socorro a Deus nas horas da provação e tentação. Sim, Deus está, mas eu devo clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não salve. O salvamento divino pode se manifestar antes do pecado aparecer ou a tentação, durante a tentação e depois da investida de Satanás contra o seu povo. Então, a qualquer momento a salvação vem. Pode vir antes mesmo de acontecer. Deus falou: não vá por esse caminho, que aí é perigoso. Às vezes você está enfrentando a tribulação, Ele vem e te salva. E às vezes Ele só vem depois que a coisa acontece. Veja que o nosso irmão Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não tirou ele antes, não tirou durante, tirou depois. Quando o rei bateu na porta, disse: acaso o teu Deus pôde te livrar? Aí Daniel disse: Deus viu inocência em mim, mandou seu anjo e fechou a boca do leão. Fechou a boca do leão. Ele fecha a boca do leão, irmão. Os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo, e dentro da fornalha o Senhor apareceu a eles e eles ficaram ali no fogo passeando. É o Deus que salva. Muitas vezes vai nos parecer demorada a intervenção de Deus, mas é um equívoco de nossa parte, porque Deus nunca chega atrasado. Não está atrasado, não. É você que chegou adiantado. O seu relógio não está funcionando direito. Deus chega no momento certo. Na plenitude dos tempos, Deus vem de encontro para salvar o seu povo. A ausência de cultivo espiritual e vida piedosa poderá nos fazer permanecer sofrendo na mão do inimigo até que nos arrependamos e Deus venha nos socorrer. Agora, quando somos teimosos, desobedientes, aí Deus deixa o inimigo fazer uma festa, até que a gente diz: Senhor, tenha misericórdia, perdoa meu pecado, livre-me do mal, e aí Deus vem ao nosso favor. Devemos utilizar os instrumentos dados pelo Senhor
para não cairmos nessas tentações. Tome toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Nessa batalha só Deus pode nos ajudar. Vamos então recorrer a Ele. Concluo, meus irmãos. A presença de Deus conosco não será notada pelos nossos sentidos, mas pela fé na promessa de Deus. Não, você não vai ver, não vai poder tocar. Não, você crê que Ele está com você. Creia na promessa dele que Ele está com você, mesmo sem você, pelos sentidos, notar isso. A presença de Deus conosco deve nos estimular à santidade de vida, para que Ele não se afarte de nós. Deus é puro, não pode ver o mal. Não se misture com o mal, para que Deus fique com você em todo o momento. A presença de Deus não nos autoriza a buscar a tentação, fugir de toda aparência do mal. Ah, Deus está do meu lado, agora eu vou para qualquer lugar que eu posso. Não, não vá não, meu filho. Deus não mandou você fazer isso, não. Tem um texto que diz que quem pegar, se a cobra venenosa picar ele, ele não vai morrer, né? Aí o cara vai lá, vou pegar uma cobra e vou... pica a cobra que eu não vou morrer. Não faça isso não, porque Deus não mandou você fazer isso. Ele só está dizendo que Ele está do seu lado, mas você não deve, não tentarás o Senhor teu Deus. Para ter a presença de Deus conosco, é necessário se arrepender e crer no Evangelho. É só aceitar Jesus e Jesus sempre estará comigo e com você. Que Deus nos abençoe.